Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu peço desculpa, muitas desculpas mesmo. Eu estava a fazer um vídeo ao vivo e automaticamente aqui a bateria do celular terminou. Então, acabou saindo do ar. Então, vamos lá. Vamos começar tudo de novo. Espero que as pessoas compreendam o que eu vou dizer. Não por obrigação, mas tentam fazer algum esforço. Meu nome é Mossi Khalifa. Eu não sou revolucionário, não sou universitário, tampouco ativista. Eu sou apenas um ignorante empírico, ativo membro do exercício do raciocínio. Lembrem, ativo membro do exercício do raciocínio. Eu sei que muitos vão sentir-se chateados por causa do conceito emocional e automaticamente o processo da história que nos foi condicionado a absorver as ideias de alguma referência e absorvendo essas pessoas na inconsciência coletiva, fomos induzidos pela emoção realmente tê-los como verdadeiras lideranças. Eu não quero que vocês, imploro a vocês não tomarem o que eu vou dizer aqui como verdade e tampouco como mentira. Porque se vocês tomarem como verdade, vocês têm que provar que é, e também se tomarem como mentira, vocês têm que provar que é mentira, porque a verdade só é verdade até que se prova que é, e a mentira também só é mentira até que se prova que é. Mas o que eu vou dizer aqui, para mim, é uma absoluta verdade. Não é porque eu sou o dono da verdade, porque a capacidade de descodificar aquilo que absorvemos nos faz perceber a falsidade de alguma referência que nos foi passado a partir da infância. Meus irmãos, quero que vocês compreendam bem, por favor, o que aqui eu vou dizer. A não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Lembrem que ficar dançar o dia todo, beber o dia todo, fumar o dia todo, pensar só em fazer sexo irresponsavelmente é ignorar a busca do conhecimento. Então, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. E uma vez ignorarmos a busca do conhecimento, seremos dominados por aquele que busca esse conhecimento. Não sei se está a me compreender. Uma vez ignorarmos a busca do conhecimento, seremos oprimidos, torturados, humilhados por aqueles que buscam esse conhecimento, porque as pessoas têm intenções diferentes. O que eu aqui vou dizer é sobre Martin Luther King, Nelson Mandela e Mahatma Gandhi. Preste bem atenção. Eu sei que desde a infância essas referências nos foi passado pelo homem branco como as únicas referências que fizeram algo por nós. E se vocês olharem bem ao redor de vocês, você vê que a luta de Martin Luther King, Nelson Mandela e Mahatma Gandhi não funcionou. Por que não funcionou? Há que haver um questionamento. Ok, vocês precisam continuar a acreditar nas lideranças que vos foram condicionados a ter como referência. Isso para mim não tem problema nenhum. Eu respeito isso. Mas há que haver um ponto de interrogação, um questionamento. Mas só que esse questionamento nasce a partir do momento que você faz o exercício do raciocínio para ter a compreensão o que realmente aconteceu ou o que está a acontecer. Nós vimos os negros, ou os pretos, no geral, vou falar de forma geral, a implorar direito dentro do Estado racista. O único povo que implora ser discriminado, o único povo que implora ser discriminado é o próprio povo preto. Porque implorar direito dentro de um Estado racista é implorar ser discriminado pelo próprio opressor. Entende? Isso é bem claro. Mas vou descodificar para deixar bem claro. Racism. Racismo significa um povo que se propõe por cima do outro. Isso é baseado a partir do bônus de gratificação e a partir da exclusão. Exclusão na questão educacional, na questão social. Uma vez que você exclui um povo educacionalmente, socialmente, ele estará abaixo de quem programa isso.
E uma vez que a gente vai até o homem branco implorar direito de ter direito, automaticamente estamos a implorar alguém que está acima de nós. Nós estamos a implorar alguém que está em cima de nós. Implorar isso significa o quê? Que não temos capacidade de se auto-articular, de se auto-policiar, de se auto-projetar algo por nós, de nós para nós mesmos. Esse é o problema que está acontecendo. As pessoas pensam que o branco tem muito poder, que o branco foi escolhido por Deus. Isso é tudo besteira, é palhaçada. Tira isso da vossa cabeça. O problema é que os pretos precisam saber por que Deus colocou o cérebro na parte de cima. Não está na perna, nas mãos, no peito, dentro ou ao lado do coração, mas está em cima. Se nós prestarmos bem atenção, toda rainha ou todos os reis, a coroa fica na cabeça. Fica por cima, fica aqui em cima. Por que Deus colocou o cérebro por cima? Isso representa uma coroa, uma liderança. Então, o cérebro, meus irmãos, o cérebro, ele não vale para nada, não serve para nada. Preste bem atenção, por favor, para ver se a gente começa a sair da situação que a gente se encontra. O cérebro, ele não serve para nada, nada, senão para usar. O cérebro não serve para nada, o cérebro não serve para nada senão para usar. E quando a gente não usa isso, que não serve para nada senão para usar, alguém que usar o dele vai ter conhecimento para dominar aqueles que não usam o cérebro. Esse é o problema do povo preto hoje. Não é que o branco é escolhido, é que o branco foi isso. Isso é besteira, é palhaçada. O branco é um ser como todos os seres. Então, o que eu quero deixar bem claro, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Martin Luther King e Nelson Mandela foram questionados, absorver uma ideia do Hale David. Hale David era um professor de Harvard nos anos 1040, 1030 e tal, 1930 para cima. De não violence, não violência. Entendem bem. Essa ideia foi aplicada em toda a universidade, porque o homem branco sabia que era necessário pregar esse discurso. A quem estava a se livrar de uma opressão praticamente de 500 anos. Vou deixar bem claro. Os nossos avós ficaram na mão do europeu por mais de 500 anos, sendo humilhado, torturado, explorado, uma degradação total. Esse tempo todo de aceitação a essa situação prova que os nossos antepassados eram povos não violentos. Eram povos não violentos. Mas essa não violência do nosso povo não significa que era bom, Não era bom. Por quê? Porque Deus não deu direito a nenhum ser humano de injustiçar outro ser humano. Prestem bem atenção, meu irmão. Deus não concedeu direito a nenhum ser humano para injustiçar outro ser humano. Mas Deus deu o direito a todos os seres de se defender quando estão sendo injustiçados por um outro ser. Quando nossos antepassados ignoram essa legítima sobrevivência que Deus nos concede a partir do momento que nós estamos no embrião, legítima sobrevivência, legítima defesa. Para se defender contra todos que tentam injustiçar seres igual a eles mesmos. As pessoas precisam entender o conceito de oração. As pessoas pensam que quando vão orar para Deus, Deus vai resolver o problema. Não. Oração é apenas algo que sustenta a alma. Não vai trazer carro, não vai trazer nada disso. Os nossos antepassados, na inconsciência coletiva que se encontravam por causa da lavagem cerebral produzida pelo colonizador, eles ficavam a implorar a Deus para que Deus desse um fim ou resolvesse aquele problema. Só que esse ato, essa forma que eles usavam, que eles faziam, de orar a Deus para que Deus os conceda paz ou liberdade, eles automaticamente estavam chamando Deus de injusto. Mas de forma inconsciente, eles não estavam a perceber. Implorar Deus para que te tire de uma situação que você se encontra é chamar Deus de injusto.
Então, quanto mais os nossos antepassados chamavam Deus de injusto, sem eles saberem que estavam chamar Deus de injusto, porque eles estavam pedir a Deus que os concede algo que Deus já os concedeu a partir do embrião, legítima defesa e legítima sobrevivência. Muitos anos depois, quando nossos antepassados, para provar o que eu estou dizendo, prestem bem atenção, vocês podem continuar a acreditar nesse vosso líder que vos foi passado a partir da infância. E isso vai vos condicionar a morrerem na irracionalidade. Vão morrer na irracionalidade se vocês não fizerem o exercício do raciocínio. Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir palestra de alguém que fala bem sobre esses livros. Não tem problema nenhum falar de palestra de alguém reproduzir sistematicamente o que foi absorvido na escola, ou nos livros, ou de forma oral, que vem do sistema cultural. Mas aqui está se falando do exercício do raciocínio para descodificar o sistema literário, que vem também da oralidade, que vem da literatura. Isso é descodificar. Então, quando nossos antepassados tomaram, analisaram, raciocinaram um pouco, eles disseram, se os portugueses ou os brancos não pararem de fazer isso, ou nós vamos morrer todos, ou eles vão ter que morrer todos. Eles ativaram aquilo que eles imploravam a Deus há mais de 500 anos. Eles ativaram aquilo que já estava dentro deles mesmos. Se os portugueses, os brancos, não pararem de fazer o que estão fazendo, automaticamente eles vão ter que morrer, ou nós vamos ter que morrer. Então começou o conflito, a luta. Luta essa que é de legítima sobrevivência. Isso foi praticado também por Moisés, foi praticado também por rei Davi. Porque rei Davi cansou-se de quê? Da opressão do Golias e dos reis anteriores. Tomou a iniciativa de quê? De se autodefender. Por quê? Porque Deus concedeu isso dentro de cada um de nós. Gente, prestem bem atenção. Vocês não vão sair dessa situação. Vocês não vão sair se vocês ficarem lutar por integração racial, porque dentro de uma integração racial, automaticamente, quem está acima traça as normas dessa integração. Quando vocês são mergulhados dentro dessa integração racial, as vossas normas de ser, as vossas formas de ser, a vossa forma de sobreviver serão excluídas para vocês servirem um padrão sistematicamente de quem traça as normas de integração. Preste bem atenção, minha gente. O conceito de integrar-se, de integração que o homem branco traçou, significa diluir, destruir as tuas normas, as tuas formas de ser, a tua forma de conviver com os teus, porque você precisa mergulhar dentro de um sistema padronizado. E o cara que traça esse sistema padrão, as normas constitucionais, as normas culturais, as normas desse vestir são deles. Então, enquanto vocês suplicam para a integração, vocês mesmos estão a suplicar para a autodestruição do vosso valor. Entendem isso, gente? Mas também entendo por que vocês fazem isso. Porque foi-vos condicionado desde a infância, ou talvez nos foi condicionado desde a infância, que o homem branco é Deus. Entende? Então, quando vocês oram, o que vem nas vossas cabeças é um homem branco. Quando vocês imploram, o que vem nas vossas cabeças é um homem branco. Entende isso? Não tomem isso como racismo. Eu sei que muitos não compreendem o que é racismo. O que eu estou aqui a fazer é dar uma descrição para identificar o problema que está acontecendo. E se vocês não prestarem bem atenção no que eu estou a dizer, não só prestar atenção, mas descodificar no que eu estou aqui a dizer, vão continuar nessa mesma situação. Porque o problema não está no homem branco, o problema não está em ser preto, o problema está em não exercer isso aqui. Entendem bem? O homem branco não controla nada. O homem branco não controla nada. Por quê? É o povo que não sabe governar. Não se precisa ir na universidade. Não se precisa ler uma biblioteca cheia de livros para ter a compreensão que o homem branco não sabe governar. Sabe por que vocês não têm essa compreensão facilmente? Porque vocês absorvem as ideias e reproduzem que absorvem e não descodificam para discernir que o homem branco não sabe governar. Globalmente, o mundo é governado pelos brancos. Política econômica, política e social, toda essa comunidade internacional. Sabe o que significa isso? Comunidade internacional, política global, globalização. Quer dizer que existe um grupo
que nem sequer tem lá pessoas escuras, que traçam os nomes do planeta Terra. Esse é o homem branco. Então, cada vez que vocês se deparam com sofrimento, desgraça, assassinato, isso é gestão do homem branco. Entendem isso? Não sabem governar. Então, a inteligência não está na cor da pele. Gente, tiram isso da cabeça. A inteligência está na capacidade de exercer o cérebro, porque o cérebro não serve para nada, mais uma vez, senão para usar. Senão para usar. O cérebro não serve para nada. E nós deveríamos nos questionar, mais uma vez dizendo, por que Deus colocou o cérebro na parte de cima? No cérebro, aqui em cima. Se nós prestarmos bem atenção, vermos os reis não põem a coroa nos pés, não põem a coroa nas mãos, eles põem aqui em cima. Por que Deus colocou o cérebro na parte de cima e não colocou no coração, na parte de baixo, na parte dos pés? Por quê? Esse é um questionamento. Esse questionamento nos faz ter a compreensão real que Deus colocou o cérebro na parte de cima para ser o rei de todo esse organismo, esse todo o corpo. Então ele é o king. Mas o king também pode ser escravo quando ele não exerce a sua função do exercício do raciocínio para descodificar todo aquilo que absorve, ou que ele absorve. Ele pode ser escravo. King, o rei, pode ser transformado em escravo. Por quê? Porque ele não usa o cérebro. E o cérebro não serve para nada, nada mesmo, meus irmãos. Prestem bem atenção. O cérebro não serve para nada senão para usar. Esse é o grande problema da sociedade preta. Esse é o nosso grande problema. Mas vamos lá. Os nossos avós lutaram e realmente tiveram uma libertação física, não psicológica, porque ao longo da história o europeu traçou uma norma como escravos não ia pensar, como escravo ia agir e reagir. Essas ideias entrou na nossa mentalidade. Então, nossos avós produziram uma liberdade, uma libertação física. A partir do momento que entramos em conflito, em guerra, em combate entre branco e negro, nós vencemos. Vencemos esse embate de que forma? Porque hoje não temos mais as correntes nos pés, hoje não somos mais chicoteados de forma visível. Mas há uma corrente que agora está no cérebro, que de forma invisível. Só os que fazem o exercício do raciocínio conseguem ter essa percepção e realmente lutar contra quem? O homem branco. Não, agora a luta não é contra o homem branco, entende isso? A luta agora é contra o teu não exercício do raciocínio. A luta agora é contra o seu não busca do conhecimento. Quando eu falo conhecimento, gente, não é ir na universidade, não é ler esses livros que vocês estão na livraria. Esses livros são livros fictícios que retratam histórias ou pontos de alguém que já viveu ou se foi. Isso não te produz uma libertação mental. Por quê? Olha para nossos jovens, vêm das universidades. O que eles sabem fazer? Nada sabem fazer, senão reproduzir sistematicamente aquilo que lhes foi condicionado a absorver. Quando eu falo a busca do conhecimento, estou a dizer exercer ou ativar o teu laboratório cerebral. Quando vocês falam do cientista, o cientista fica dentro de um laboratório. Então, o nosso cérebro é um laboratório cerebral. Quando você ativa, você começa a descodificar todo o processo que você ouve e vê. Entendem isso, gente? É bem simples. Bem simples. Então, a busca do conhecimento é fazer esforço para exercitar o teu cérebro. É nessa busca do conhecimento que eu falo. Porque vocês vão ficar totalmente presos, achar que o conhecimento está na Inglaterra, que o conhecimento está na Europa, que o conhecimento está não sei aonde, que o conhecimento está naquela universidade. É besteira, gente. Prestem bem atenção. Os homens que venham das maiores universidades, que é considerado, que para mim é uma besteira, são eles que governam o mundo. Por que o mundo não está bem? Por que o mundo não está... Por que as crianças sofrem? Entendem isso, gente? Por que as crianças sofrem? Eles vieram de uma universidade classificada, as melhores universidades do planeta Terra. Ok, parabéns. Há que haver um ponto de interrogação. Se você vem da melhor universidade do planeta Terra, por que não resolve os problemas? Porque eles não têm a capacidade do exercício do raciocínio para descodificar o que absorveram nas universidades e conseguirem perceber que o problema está onde? Está no que absorveram, porque a absorção te tira a capacidade de articulação, entende? Tira-te essa capacidade. Eu sei que as pessoas vão dizer, não, eu estou exagerando. Ok, mas eu respeito, eu entendo, mas deveria se questionar se eu realmente estou exagerando. Por que, então, as coisas não funcionam quando o mundo é governado por aqueles que vieram das grandes universidades?
Então, quando eu falo da busca do conhecimento, é ativar o laboratório cerebral. E cada um tem o seu, minha gente. Cada um tem o seu laboratório. Esse laboratório deve ser ativado para partirmos para o exercício do raciocínio e descodificar todo o processo que vimos e ouvimos. Entenderam, minha gente? Ok. Os nossos avós libertaram-se dessa tortura física e não psicológica, que se precisa agora de quê? De exercício do raciocínio para que haja essa libertação que nós chamamos de libertação mental. Ok? Que ali onde está a decaída da corrupção do homem branco. Uma vez que você faz o exercício do raciocínio, o poder do homem branco cai, acabou a festa dele, acabou a festa dele. Por isso que é nos condicionado a partir do momento com músicas emocionais, com discursos emocionais, que é liberdade, a prosperidade, a não violência. Essas são palavras sutis. Uma vez que você absorve essas palavras, te condiciona o quê? Ao lado emocional. Quando a emoção fica mais elevada do que a razão, há um desequilíbrio total. Nesse desequilíbrio só causa o quê? Causa sofrimento. Quando desequilibramos a balança biológica entre a emoção e a razão, o que vai acontecer? Sofrimento. Por quê? Porque a emoção está acima da razão. A emoção é o lado irracional do ser, que é um estágio natural do ser. A razão é um exercício que se faz para que possa realmente ter uma clareza naquilo que estão a te condicionar a fazer. Nossos avós libertaram-se dessa tortura física. Nasceram uma nova geração que entraram na universidade. Entre Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e tantos outros. Vou citar esse nome porque são as referências que eu aqui quero dizer, que são líderes que não realmente foram produzidos para libertar a nossa mentalidade, mas sim para nos fazer novos escravos modernos, entende? Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi foram projetados para nos transformar em escravos modernos, entende? Eles tinham que participar disso. Porque se o homem branco fizesse de forma física, entende? E não de forma realmente abstrata, não poderia funcionar. Então, ele transformou essa ideia abstratamente, colocou na cabeça de alguns negros para que os negros explicassem e orientassem alguns outros pretos, para facilitar essa escravidão, entende? Entendem bem, mas vou deixar bem claro, vou esclarecer. Essa geração entrou na universidade, entrou na escola, começaram a estudar e lá saíram de lá. Os que fizeram direito, sociologia, história, psicologia, os que fizeram ciências políticas, esses conceitos em que o homem branco coloca nos livros, você absorve, torna-se um exército oculto, um exército abstrato dentro do teu cérebro. Então, o sistema literário escrito pelo homem branco é um exército abstrato. Uma vez no teu cérebro, você começa a agir ou reagir do jeito que o homem branco ordena dentro dos livros didáticos que são passados dentro da universidade. É por isso que os problemas dos negros não estão a funcionar. Você pode ir na escola, você pode ir na universidade. O não exercício do raciocínio é o real, é a real, não é o branco. O branco não tem poder, não. O homem branco controla. Besteira. Besteira. O problema está no nosso não exercício do raciocínio. O problema está na nossa não busca do conhecimento. A luta aqui agora não é o homem branco, gente. Tirem isso da cabeça. Porque dizer homem branco, você perde aquilo que é mais importante no ser, o tempo. E não a vida. A vida não é mais importante. Entende, gente? Não tome aqui o que eu vou dizer como verdade. Vocês precisam raciocinar para descodificar no que eu estou a dizer. Não ficam condicionados. O Califa falou isso, é verdade. Vocês vão cometer erro. É verdade para mim, gente. Prestem atenção. Não se deixem levar naquilo que eu estou a dizer. Por favor, eu vos imploro. Descodifiquem o que eu estou a dizer. Porque vão ser refém naquilo que eu estou a dizer e vão absorver do jeito que vocês fazem na escola. Prestem bem atenção. Então, esse livro didático, que é escrito pelos homens brancos, torna-se um exército abstrato dentro do nosso cérebro. Por isso, as pessoas que vêm da universidade não conseguem fazer uma articulação diferente, senão reproduzir sistematicamente aquilo que o homem branco realmente colocou na mentalidade dessas lideranças, entende? Logo, eles já não são mais liderança, porque não agem do jeito que querem agir,
ou reagir do jeito que querem reagir, mas sim do jeito que o homem branco programa nos livros, no seu cérebro. Logo, o nosso cérebro torna-se o quê? Já não se torna liderança. Por quê? Porque a não busca do conhecimento, que é o exercício do raciocínio do nosso laboratório, torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Então, essa não busca do conhecimento é o nosso verdadeiro inimigo. Esse nosso não exercício do raciocínio é o verdadeiro nosso inimigo, e não o homem branco. O homem branco não tem poder de nada. O homem branco não é nada. Então, quando nós percebemos isso, as pessoas vão dizer, ok, se os pretos têm essa capacidade de exercer, por que não exercem? Mas por causa da informação que é passada, os pretos lhes foi condicionado que o conhecimento está dentro de uma universidade. O conhecimento está dentro de uma escola. Vou vos dar um exemplo. Nós crescemos desde a infância que os nossos pais nos condicionam com uma frase que nos remete a uma escravidão cerebral. Estuda para ser alguém, entende? Estuda para ser alguém. Só que no dia em que nós nascemos, somos levados para um cartório, automaticamente o cara do cartório diz: dia tal, na hora X, nasceu alguém. Prestem bem atenção. Nasceu alguém com o nome de tal, 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 tal. Já somos alguém a partir do momento que nascemos, senão não deveriam botar que nasceu alguém com o nome tal, de nome de tal. Mas automaticamente a sociedade nos transforma em indigente. Para que sejamos alguém, precisamos ter uma formação acadêmica. Por isso, hoje as pessoas não valem pelo que são. São o quê? Pessoas. Mas sim valem pelo que têm. Tem o quê? Uma formatação acadêmica que possa servir um Estado. Entendem bem? Isso aconteceu com Martin Luther King e Nelson Mandela. Porque eles vieram desta universidade. Entende, gente? Não estou a dizer que vocês não podem entrar na universidade. Não. Eu estou a dizer que vocês precisam fazer o exercício do raciocínio para descodificar aquilo que a universidade vos condiciona a absorver. É isso que eu estou a dizer. Entendem bem? Então, os nossos avós que não sabiam ler, muitos não sabiam ler e não escrever, tiveram a noção, ativar a legítima sobrevivência e expulsaram o colonizador, o opressor, o homem branco. Mas ficou ainda o homem branco de forma abstrata dentro do nosso cérebro. As ideias dele ficou dentro do território. Então, como se libertar disso? Ir a um homem branco lutar contra, se o verdadeiro inimigo é o meu e não o exercício do raciocínio? Se o meu verdadeiro inimigo é a minha não busca de conhecimento? Porque beber cerveja o dia todo, ficar dançar o dia todo, fazer sexo irresponsavelmente o dia todo, você está ignorando a busca do conhecimento. Entendem isso, minha gente? E quando você ignora a busca do conhecimento, quem tiver conhecimento vai dominar você. Esse é o game, esse é o jogo. O mundo é um jogo. Os pretos não estão sabendo jogar. Não estão sabendo jogar. Prestem bem atenção, minha gente. Especialmente os jovens que estão crescendo agora, precisam ter uma outra mentalidade. Vamos lá. Martin Luther King, ele não lutou pelos direitos civis. Entendem isso? Não lutou pelos direitos civis. Porque a luta pelos direitos civis é quando você realmente se autopolicia e se transforma, tem uma autonomia. Porque o que é uma independência? É quando você tem uma articulação autônoma para produzir um Estado dentro de um Estado, sem permitir que o Estado de opressor intervir dentro do seu Estado, faz uma intervenção dentro do seu Estado. Martin Luther King foi condicionado a partir dos livros didáticos sobre direito, sobre política, que os homens brancos escreveram, ele absorveu e foi reproduzindo isso sistematicamente num discurso de implorar direitos civis. Existe uma diferença entre lutar pelos direitos civis. A luta pelos direitos civis não é você implorar ao opressor direito de ter direito, porque todo ser nasce com direito, entende? Você não deve implorar direito de ter direito a um outro ser como você. Quando você faz isso, automaticamente você se remete numa condição de escravo, entende? Que é o escravo moderno, o escravo mental. Para tu ver o nível de intelecto que essas pessoas não tinham, ou eram muito baixos. Eram muito baixos. Porque sistematicamente, gente, por favor, analisem. Não tomem Martin Luther King como o Deus. Não tomem Mahatma Gandhi como Deus. Não tomem como o Nelson Mandela como Deus. Eram seres humanos
e numa irracionalidade coletiva estavam sujeitos a cometer erros, estavam sujeitos a ser induzidos por alguém que estavam raciocinando os brancos. Ok. Martin Luther King começa a convocar os negros na luta de implorar os direitos civis. Entendo como o branco foi estratégico. O homem branco foi muito estratégico, por quê? Não todos brancos, entende? Nem todos brancos fazem exercício do raciocínio. Porque vocês vejam também um monte de branco ali, palhaço, bebendo, dormindo na rua. Estou falando, existe um grupo branco que são articuladores, que fazem isso 24 sobre 24 horas. Eles não fazem nada, só ficam no laboratório, exercerem o cérebro, criar normas de como dominar os pretos e assim passam do Estado branco para o governo branco e o governo branco coloca isso na prática. Ok. Esse Martin Luther King começa a implorar direitos civis ao homem branco. O homem branco, como estratégico, viu os pretos ficaram 500 anos na escravidão, sem escola, sem trabalho, sem nada. Isso para o homem branco seria muito bom, muito bom. Por que muito bom? Porque esse não conhecimento do negro, essa não estrutura mental do negro, poderia gerar um emprego futuro para o homem branco. Entendem isso, gente? Poderia gerar um emprego futuro para o homem branco. Quando Martin Luther King vem com a ideia de inserir os negros nos direitos civis, ou de implorar os direitos civis, os brancos traçaram uma constituição, essa constituição realmente, que poderia destruir os negros. O negro sem escola, sem educação, sem estrutura, sem terra, o que ele vem? Ele vem de uma forma extremamente desfavorável. Quando ele entra dentro de um sistema que encontra normas, regras constitucionais, esse ser, sem essa estrutura, primeiro, vai ter que fazer os trabalhos mais ruins. Para vocês verem que os nossos avós, que não sabiam ler, tiveram uma liberação física. Os jovens pretos que aprenderam a ler, que deveriam produzir a libertação psicológica, não fizeram isso. Levaram de novo os pretos para um Estado racista branco. Implorar direito, de ter direito, significa implorar ser discriminado. Entende? Por quê? Porque racismo quer dizer uma raça que se propõe acima da outra. Quando você implora, você está a implorar na white supremacy, na supremacia. O que o branco dá para você é o que ele já não precisa mais. E você, na inconsciência coletiva, vai achar que conquistou. É por isso os negros, como são palhaços, qualquer passo que eles não dão, que os brancos os permite dar de forma inconsciente, eles acham que conquistaram alguma coisa. Mas cada passo que você dá, imagina onde o branco está. Esse é o problema. Os pretos foram empurrados dentro desse sistema branco. Logo lá, eles encontraram o quê? Normas, leis, toda forma constitucional. Essas leis poderiam julgar, subjugar, injustiçar os negros. Essas leis não poderiam fazer nada a favor dos negros. Por quê? Os negros estavam numa condição desfavorável. Alguém que trabalhou por 500 anos sem remuneração, entra dentro dessa sociedade, o que ele vai fazer? Ele vai implorar direito de lavar prato, entende? Direito de lavar prato. Mas por que direito de lavar prato? Porque ele não tem instrução acadêmica para se inserir dentro dessa sociedade que foi traçada de forma gradual, academicamente, para que você tenha que exercer. Primeira injustiça. Segunda injustiça. Negros iam fazer os trabalhos mais forçados que o homem branco não queria fazer. Essa é outra injustiça. Trabalhos forçados com um salário mal remunerado. Esse é outro ponto. Terceiro ponto é que a criminalidade que poderia acontecer baseando na necessidade que o negro ia se encontrar dentro de uma metrópole, porque já não tem mais lugar para plantar, logo você fica refém de um centro de trabalho. Sem trabalho, os negros são condicionados a aderir à criminalidade. Isso para gerar emprego naqueles brancos que tiravam notas baixas na escola, que não eram muito bons, transformaram-se em policiais, entende? Transformaram-se em policiais para caçar esses negros. Por quê? Que eles tinham que caçar esses negros? Porque havia um outro meio para gerar emprego, que as prisões para carcereiro. Emprego para promotor, advogado, juiz. Essa expansão de emprego poderia ser forjada a partir da desigualdade que o negro se encontrava, ou que a escravidão encontrou aos negros.
Quando você mergulha essa sociedade, dentro dessa sociedade branca, automaticamente vocês estão condicionados a cometer delito pela desigualdade psicológica, social que vocês têm. Então, essas leis dos brancos acabam vos aprisionando. Por isso os negros são a maioria nas prisões, são a maioria nas ruas, são a maioria na prostituição até hoje. Por quê? Porque o homem branco traçou uma constituição que é favorável somente aos brancos, não é para nós. E o Martin Luther King, na irracionalidade, condiciona os negros a implorar direito, de ter direito dentro de um Estado racista. Prestem bem atenção. Vocês podem gostar do vosso Martin Luther King, ok? Não tem problema. Lembrem que Martin Luther King era maçom, grau 33. Busquem conhecimento, vão buscando. Critiquem ou ignoram o que eu estou a dizer, ok, sem problema. Estou a dar uma descrição. Mas busquem o conhecimento fora daquilo que vos foi condicionado a absorver pelo homem branco sobre Martin Luther King. Entende isso? Qual é o problema? Nós, os pretos, deveríamos criar um Estado dentro de um Estado, onde a lei do homem branco não poderia nos afetar. Porque quando a lei do homem branco pune ou julga um preto, é injustiça. Por quê? Porque quando ele deixa esse ser sem nada ao longo da história, automaticamente esse ser vai fazer os trabalhos mais escravo, mais baixo, ou talvez vai cometer crime. Mas essa lei precisa de um grupo de pessoas para ela poder funcionar, julgar, condenar, subjugar aqueles que realmente não tiveram nada. Então, nós deveríamos produzir um Estado dentro de um Estado. A lei do homem branco não poderia nos afetar. Nós não poderíamos permitir que os pretos fossem julgados a partir da Constituição do homem branco. Mas só que na luta pelos direitos, ou na luta pelo implorar os direitos civis, não tem como. Eles empurraram toda a sociedade negra dentro de um Estado racista. E esse Estado racista julga os negros a partir do momento que eles se aproveitam da fragilidade que ao longo da história da escravidão o condicionou. Isso já foi pensando muitos antes lá atrás. Quando eles disseram, vamos libertar os pretos dessas correntes, já sabiam que os negros seriam mergulhados dentro do Estado racista. Sendo mergulhados dentro desse Estado. As leis do homem branco não deveriam nos afetar. Nós não deveríamos ser julgados por juízes brancos ou por juízes negros que trabalham dentro da Constituição. Não poderia existir isso. Porque essa Constituição só foi praticamente feita para quê? Para favorecer o homem branco. Você vai dizer, não, mas não é bem assim. Tudo bem. Vai nas prisões, a maioria são os pretos. Vai nas ruas, a maioria são os pretos. Vai em casa de prostituição, a maioria são os pretos. Essas são as provas que eu estou tentando te mostrar, para não dizer que a minha articulação teórica é besteira. Entendem isso? E isso vai se perpetuar enquanto nós não percebermos o que é ser independente. Porque esses pretos universitários não sabem o que é uma independência se não implorar formação acadêmica aos brancos. Se não implorar direito de trabalho aos brancos. Então, vocês ficam 500 anos numa opressão, implorando ou lutando para se libertar. Depois que vocês se libertam, vocês não sabem fazer nada com esta libertação. Nada, senão implorar direito ao Estado racista. O que o branco vai pensar de vocês? Vai pensar de vocês que vocês são mesmo animal, são mesmo macaco, não sabem articular. Então, onde está o real problema? O real problema tem o homem branco e poderoso? Não. O real problema está no nosso não exercício do raciocínio, na nossa não busca do conhecimento, que é ativar o laboratório cerebral, e não as livrarias, e não as bibliotecas, e não a universidade. Você pode até lá estar, mas estando lá, são normas para que você possa servir o homem branco. Esse foi o grande erro que o Martin Luther King cometeu. Por isso que o Martin Luther King, no final da sua história, quando ele percebeu, quando Elijah Muhammad chamou, se um dia Deus permitir, eu vou postar aqui as imagens, que o Elijah Muhammad chama Martin Luther King, ele mostra
o crime que ele estava cometendo, inserindo os negros dentro de um Estado racista, porque as leis foram programadas para subjugar somente, para humilhar somente os pretos. Martin Luther King se arrependeu. E nesse arrependimento, ele queria mudar de discurso. Foi ali que o homem branco não mais permitiu. Era preciso executá-lo, e para que a história ou a luta que ele fez tivesse estabilidade. Por quê? Porque os homens, as lutas, não são lembrando de quando você começa, entende? As lutas não são reconhecidas, nem lembrado de quando você começa, do início, mas de como você termina. Se o Martin Luther King, no seu final de discurso, desse discurso que Elijah Muhammad lhe explicou que ele queria fazer isso numa marcha, então esse final de Martin Luther King é que deveria ficar. Hoje a realidade dos negros no mundo todo, ou na América, seria diferente. Como o homem raciocina mais rápido, pensou em executá-lo para ficar aquele discurso que ele tinha pregado anteriormente. I have a dream. Eu tenho um sonho. Homens pretos e os brancos estarão no mesmo lugar, comerão na mesma. Esse discurso é um discurso que é usado para anestesiar o negro nessa integração. Volto a dizer, a integração racial é um crime. Por quê? Porque quem traça essa integração, traça as normas. Quando um povo é mergulhado dentro dessa integração, ele não vive como quer viver, ele não se veste como quer se vestir, ele não age nem reage como quer reagir. Por quê? A integração traça as normas. Essas normas são normas traçadas pelos brancos e é favorável aos brancos. Entendem isso? Por isso que o negro, na inconsciência coletiva, o que eles fazem? Eles fazem marcha, eles vão às ruas. Implorar quem? Implorar direito de ter direito dentro de um Estado racista. Por isso, nenhum povo faz mal aos pretos hoje, senão a inconsciência coletiva dos próprios pretos. Nenhum povo consegue fazer mal aos pretos hoje, senão a não busca do conhecimento, ou senão a não ativação do laboratório cerebral dos próprios pretos. Então, se vocês prestarem bem atenção, o homem branco vos confunde, ou ele rouba o vosso tempo, em dizer que os negros têm que ter direito dentro dessa sociedade branca. Esse é um discurso subliminar para que roubam aquilo que é mais essencial do ser humano, o tempo, e não a vida. Quando você gasta o seu tempo numa luta que não vai apresentar desenvolvimento, não vai apresentar progresso, depois de velho, você não mudou nada. O que devemos fazer? Devemos primeiro tiver palestra, explicar aos negros que o maior inimigo do próprio negro, hoje em dia, já foi anteriormente, o maior inimigo do povo preto é o não exercício do raciocínio, é a não busca do conhecimento, é que torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Você vai dizer, não, os brancos nos espancam, os brancos nos torturam, os brancos nos matam, os brancos não nos dão trabalho. Por que os brancos têm que fazer isso? Ou por que fazem isso? Porque vocês imploram direito de ter direito dentro desse Estado racista. Quando vocês saem para lutar contra o racismo, automaticamente vocês estão sendo hipócritas. Não estamos sendo hipócritas. Por quê? Porque é mesmo deste Estado racista que nós imploramos direito de ter direito. Isso quer dizer o quê? Que nós somos animais. Não sabemos fazer nada com aquilo que os nossos avós, que não sabiam ler e escrever, conquistaram, que é a liberdade, a libertação física. E hoje o negro, mesmo estudando muito, ele não consegue ter capacidade de estruturar um sistema. As pessoas vão dizer, não, mas é muito difícil unir os pretos. Isso é besteira. Quando você quer unir os pretos na questão de emoção, com música, samba, pagode, rap, não vai funcionar. As pessoas dizem, os pretos sabem dançar. Na galera, quando você presta bem atenção, dê uma olhada no universo. Tem um povo que estão dançando.
os pretos achamos que dançar é muita coisa. Não. Por que o preto dança muito? Eu também já dancei muito. Quando a emoção, entende, está acima da razão, qualquer instrumento musical que está a tocar, não é que você se mexe. Ele te condiciona, te induz a se mexer. E o homem branco estudou a nossa natureza. Isso não é só natureza do preto. Isso também é natureza de quem? De todo ser humano. Porque presta bem atenção em alguns árabes que são brancos, que também são muito emocional do que razão. Dançam à toa e vê a situação que eles se encontram. Gente, não estou a dizer que você não pode dançar. Mas há que haver primeiro o exercício do raciocínio, para que você perceba qual é a tendência naquela música, qual é o plano do homem branco em nos fazer dançar bastante. Nós dançamos há muitos anos. Nós dançamos há muitos anos. O que essa dança trouxe para nós? Trouxe dinheiro. Não, quem está no topo, quem está no controle da indústria musical? Negro. Parem com isso, gente. Jay-Z, Beyoncé. Olha o que a indústria musical fez com a nossa irmã Beyoncé. Beyoncé é prostituta no palco, entendem isso? Os negros americanos foram transformados em manequim, a forma que se veste, a forma que fala, a forma que reage, a forma que age. São um manequim para outros negros em toda a parte do mundo, para que o Estado capitalista possa vender o seu produto. Olha a nossa irmã Rihanna, como que se veste. Maria Madalena, prostituta medieval, tinha mais decência do que a Beyoncé e a Rihanna. Entendem isso? Se vocês acham que nós somos os povos escolhidos só porque somos escuros, isso é palhaçada, isso é besteira. Não existe povo escolhido. Existem povos preferidos por Deus. E Deus tem preferência a povos que raciocinam para discernir entre o certo e o errado. Acordem isso, gente. Acordem, meus irmãos. Vocês vão estudar, se você vê, o homem branco, ele não constrói, entende, meus irmãos? Não constrói. Ele não consegue construir essa estrutura dele, esse estado racista, sem a participação da inconsciência coletiva do povo preto. Entendem isso, gente? O homem branco não consegue construir esse estado racista sem a participação da inconsciência coletiva dos pretos. Quando os pretos começarem a fazer um exercício do raciocínio, entende? Que é a única forma que vai produzir unificação, entende? Vai produzir uma unificação para nós fazer de nós para nós mesmos, ou de nós mesmos. Então vai produzir uma melhora entre a nossa sociedade negra. E outro ponto que vocês precisam prestar bem atenção. O que faz um povo ter poder, entendem isso? Não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. Prestem bem atenção. O que faz uma nação, uma grande nação, não é dinheiro. O poder está na expansão populacional. Expansão populacional. A escravidão matou quase a metade do povo negro. Matou. Isso foi uma estratégia do homem branco. Vocês já ouviram dizer, sim, houve um tempo em que nós governamos o mundo, que os pretos controlavam o mundo. Como eles fizeram isso? Que nós estávamos em todo lugar do mundo. Como é que eles fizeram isso? Os brancos eram a minoria. Como é que eles conseguiram fazer isso? Era dinheiro? Não. Era o conhecimento. Qual é esse conhecimento? Quanto mais haver filhos, mais nós produzimos o quê? Poder popular, expansão populacional. Com a expansão populacional, nós seremos a maioria da população no planeta Terra. Dentro das sociedades democráticas, as leis é traçada para favorecer as maiorias. Para favorecer as maiorias. E os pretos, no sistema global, são a minoria. E os europeus vos dizem que vocês fazem poucos filhos. Para quê? Para produzir outra redução. Quando se produz essa redução, não vai ter expressão do povo negro. É por isso que o povo negro é humilhado em qualquer parte do mundo. Por quê? O povo preto, é uma árvore sem folhas. É uma árvore sem folhas. E nenhum ser humano quer assentar ou quer estar encostado numa árvore
sem folha, porque não dá sombra. Não dá sombra. Quando nós formos a maioria da população pela produção, ou tipo, pela expansão populacional, nós seremos uma árvore com folhas, assim como nós já éramos. E todos os povos vão querer vir até nós, assim como todos os povos no passado vieram até nós. Prestem bem atenção, meus irmãos. A redução do povo negro no planeta Terra é a única forma que possa produzir uma população extensiva branca. Então, o negro que se acha ser moderno, que modernidade é reproduzir o quê? A insanidade do passado. Qual a insanidade do passado? Reduzir essa população para que seja a minoria. Isso vai chegar a um tempo que negro vai ser uma raça em extinção, uma espécie em extinção. Assim como muitos animais que foram exterminados, tornaram-se espécies em extinção. A toda a sociedade branca vai aceitar que nós somos animais, porque não tem expressão para que a gente possa se defender. Então o negro está à busca de carro, o negro está à busca de casa, o quê? Não é isso que vai dar poder. Tem muitos negros que têm bilhões de dólares no mundo todo. No mundo todo, bilhões de dólares. Eles conseguem fazer alguma coisa? Eles conseguem fazer alguma coisa com esse dinheiro? Nada. Porque nós somos a minoria no planeta todo. Quando o presidente francês diz que os negros fazem muitos filhos, nós, por inconsciência coletiva, batemos palma, achando que ele está nos aconselhar a fazer menos filho, boa coisa. Não, isso é estratégia, são linguagens subliminar. A redução da nossa população vai fazer o quê? Seremos mais humilhados na sociedade humana. Olha para a China. A China tornou-se grande potência. Por quê? Não, mas vamos morrer de fome, não tem comida, fazer muito filho. A China comiam até barato. Na revolução, as pessoas têm que entender, quanto mais população você tem, você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa luta. Meus irmãos, prestem muito bem atenção no que eu disse. O nosso verdadeiro inimigo hoje não é o homem branco. Prestem bem atenção. A nossa não busca do conhecimento, eu sei que eu estou a falar isso agora, vocês vão dizer, mas não quer. Não. Não perca o vosso tempo a lutar contra o homem branco. Deixa que o homem branco perca o seu tempo a lutar contra nós. Deixa. O nosso inimigo hoje é o nosso não exercício do raciocínio. A nossa não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Nós somos inimigos de nós mesmos. Entendem isso, meus irmãos? Vocês vão bater na mesma tecla, implorar. Porque ir ao homem branco, implorar direito de ter direito, é implorar, é suplicar, ser discriminado, gente. Nós somos seres. Temos capacidade de exercer a capacidade do cérebro, implorar somente a Deus, entendeu? Somente a Deus, que nos dê paz de espírito. Só, não implora a riqueza, não vai te dar. Porque a oração é somente para te conceder paz de espírito. Porque a oração é a alimentação da alma, existem coisas diferentes. Oração e súplica. Súplica é totalmente diferente da oração. A única coisa que Deus pode dar para as criaturas que estão na terra, quando nós fizermos oração, é a paz de espírito, porque é a alimentação da alma, assim como a alimentação da mente, é o exercício do raciocínio, é a ativação do nosso laboratório cerebral, assim como a alimentação do corpo, entendeu? É um prato de arroz com feijão com um copo de água. São três questões, mente, alma, físico, e cada um tem uma refeição diferente. Porque o que a gente vai implorar a Deus como bens materiais, Deus já colocou isso por baixo dos nossos pés. Tudo que a gente necessita está por baixo da terra. Petróleo, diamante, cobre, água. Tudo que você imagina está por baixo da terra. E a terra é algo que nós pisamos, está por baixo dos nossos pés. Então, para você ver que a ignorância coletiva ou a irracionalidade coletiva é tão extensa, nós imploramos a Deus aquilo que Deus
colocou por baixo dos nossos pés, porque quando nós não raciocinamos, o que acontece? Ficamos implorando. Eu fiz muita oração, mas não estou recebendo nada, vou desistir. Uma vez que você desiste da oração, você acaba fazendo que a alma fica sem paz de espírito. Por isso é que muitas pessoas que têm muitos bens materiais têm problemas interiores. Uns se matam, por quê? A alma precisa ser alimentada com oração. Você não vai fazer oração para ter carro, para ter isso. Não vai. Oração não é para isso. Tiram isso da vossa cabeça. É preciso que exercemos isso. Aqui, meu irmão, aqui. Se vocês ficarem, não, os brancos vão fazer isso, os brancos são estratégicos. Eles se aproveitam do que nós temos. E você, quando começa a ir no embate, e para tu ver que a toda a nossa luta é implorar o branco para não fazer o que ele quer fazer. Nós deixamos de fazer o que queremos fazer, o exercício do raciocínio. Nesse processo de impedir que o branco deixe de fazer o que quer fazer, que ele não vai deixar de fazer, impedimos de nós exercitar para criarmos meio bloqueio de como se defender. Nós imploramos tudo aos brancos, vamos na rua, temos que manifestar. Para quê? Nós temos que fazer a nossa automanifestação. Não manifestar, se automanifestar. Quando o nosso não exercício do raciocínio. Isso é que vai nos condicionar à irracionalidade, que se nós não fizermos isso, não vai sair. O branco, as pessoas pensam, não, os brancos são muito inteligentes. Gente, para. Os brancos não são inteligentes. Os brancos são muito unidos. Para. Os brancos não são unidos, gente. O que existe é um grupo de brancos que pensam rápido, raciocinam rápido, entregam esse projeto aos brancos parlamentares. Os brancos não são unidos, gente. Prestem bem atenção. Esse discurso que você vai ver alguns líderes que são bobos da cor, falar que os brancos são unidos para vos dar uma falsa percepção em se espelhar nos brancos. Os brancos não são unidos. Os brancos se matam, os brancos brigam, os brancos se assassinam. Por quê? Porque o verdadeiro inimigo do ser humano não é o ser humano. É Lúcifer. Ele primeiro dividiu os povos por questões sociais. Depois dividiu os povos por questões raciais. Por isso que há esse conflito. Os brancos matam branco, os pretos matam preto, por não fazerem um exercício do raciocínio. Os brancos provam todos os dias para nós. Todos os dias para nós. Que eles têm um complexo de inferioridade extensivo. Eles provam para nós. Mas os pretos, por não tiverem um exercício do raciocínio, não compreendem isso. Os brancos provam a sua inferioridade psicológica, física, todos os dias. Porque impedir o desenvolvimento de um outro ser, que você classifica como ser inferior para o sistema biológico, você está provando a tua capacidade mental. Você está provando a tua inferioridade genética. Porque se você, biologicamente, é superior à relação aos pretos, não precisa você travar os pretos. Não precisa. Que eles nunca vão chegar até onde você está. Porque geneticamente os pretos são inferiores e geneticamente os brancos são superiores. Então, não tão... É tipo o gato querer ser onça. Ele nunca vai crescer no mesmo patamar da onça. Por quê? Porque geneticamente o gato tem poucas células que não lhe permitem crescer no tamanho de quê? Da onça. E a onça tem mais célula que não lhe permite se reduzir ao gato. Então, se os brancos geneticamente são mais inteligentes biologicamente, eles não precisam impossibilitar para que os negros passem, desenvolvam, porque geneticamente nunca vão conseguir. Então, quando o homem branco faz isso, ele está provando para nós 24 sobre 24 horas que
biologicamente, geneticamente, eles são inferiores. Mas duas coisas provam isso, sistema biológico e sistema celular. Mas eu vou dar essa descrição num outro assunto sobre a origem do homem branco, como o homem branco surgiu. Se as pessoas querem saber sobre isso, como os homens brancos surgiram na Terra, meus irmãos, só darem a descrição por baixo, então eu vou dar essa descrição e vamos solucionar já esse problema todo. Por que o racismo surgiu? Por que o homem branco detesta tanto o preto? Como eles surgiram na Terra? Quem são os primeiros seres humanos? Por que a teoria que o homem veio do macaco, só para me deixar, a teoria que o homem veio do macaco, é para não aceitar o homem branco inventou essa teoria que o homem veio do macaco para não aceitar que veio do preto. Por quê? Porque ele deu um discurso auto se afirmou que ele é superior e logo sendo superior ele não pode vir dizer que ele define como inferior. Eu vou chegar no outro vídeo, vou dar essa descrição. Agora, falando um pouco de Nelson Mandela muito rápido. Nelson Mandela realmente fez a mesma coisa que o Martin Luther King fez, porque Nelson Mandela era grau 33, era maçom. Antes do Nelson Mandela entrar na prisão, ele tinha uma outra ideologia, entendeu? Ideologia de segregar. Quando eu falo segregação, segregação não quer dizer que você não pode cumprimentar o homem branco, você não pode falar com o homem branco. Tirem isso da vossa cabeça. Não é isso, você não pode viver dentro de uma sociedade branca, não. Segregar a constituição do homem branco que não nos possibilita de nós ser o que nós queremos ser. É essa segregação que tem que existir. Segregar-se de uma constituição realmente que só nos condiciona a ser submisso a eles. É isso que tem que haver segregação. Não uma segregação física. Você vai cumprimentar, vai falar, são seres no planeta Terra. Há que haver essa segregação. Entende? Então, Nelson Mandela entra na cadeia, começa a ler os livros de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi também era um maçom, que já foi condicionado a destruir a luta do verdadeiro líder. Vocês nunca ouviram. A imprensa não vai falar, as bibliotecas não vão divulgar, porque os verdadeiros líderes não podem ser divulgados na sociedade. Mas aqueles que serviram esse sistema fascista, esse sistema injusto, esse sistema corrupto, é promovido dentro da sociedade. Porque eles trouxeram um discurso de não violência, não violência. Isso condiciona o oprimido a submeter-se ao opressor. Quer dizer, o oprimido nunca pode cobrar nada do opressor pelo que fez ao longo da história, porque nos deram livre, que nos incentivam a submeter-se ao branco para chegar a algum lugar. E não chega a lugar nenhum se não ter uma migalha de pão. E olha lá, se tiver, se não tiver também não vai ter. E quando você não tiver, você não pode reagir, porque está sujeito aí na cadeia. A prisão também é uma estrutura que foi programada para você ficar lá e gerar emprego para brancos que tiravam nota baixa nas escolas. Que eles serão advogados, serão um juiz, serão carcereiros, serão tudo isso. Nelson Mandela, na prisão, começa a ler o livro de Mahatma Gandhi. Logo é convertido ao quê? Ao discurso não violência, que também o Martin Luther King absorveu de quem? De Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi absorveu de um líder chamado Henry David. Henry David, no ano 1030 e tal, cria esse discurso para ensinar algumas referências ou deixar essa referência a essa ideologia que foi passada aos líderes, porque o branco já sabia. Após a independência dos pretos, poderiam nascer referência a discutir sobre os direitos dos pretos. Então, dar-lhes a ideologia de não violência seria uma coisa ideal para o homem branco. Entende? Porque o homem branco, na realidade, ele não quer nem que você luta para resgatar a tua alma, nem o teu cérebro. Não quero isso. Porque uma vez que você faz isso, você torna-se inimigo. Então, ele quer que você se submeta às normas traçadas por ele. Nelson Mandela na prisão torna-se o quê? Maçom, grau 33. Nelson Mandela não ficou esses 26 anos, como é divulgado, dentro de uma cela. Nelson Mandela saía, era tirado todas as noites, entendem isso? Todas as noites. E ficava na casa da família Rockefeller, uma das famílias mais ricas na África do Sul, que controlava o minério de ouro.
Então, ali era trabalhado a mentalidade do Nelson Mandela para quando sair, vir com um discurso de integração racial. Integração racial, onde todos iam viver igual, iam viver juntos. Isso é tudo besteira, porque a norma do homem branco não se pode viver numa integração racial quando você já encontra uma Constituição. Essa Constituição que você encontra já nos coloca na posição desfavorável. Porque quando a gente lê essa Constituição, a gente não encontra nada que nos favorece, senão favorecer aquele que traça essas normas. Nelson Mandela saiu. Quando a Winnie Mandela, entendeste? Visita o Nelson Mandela, ela já começa a ver que o Nelson Mandela teve uma outra linha. Porque o Nelson Mandela deixa o Winnie Mandela na rua para resistir, o quê? De forma se defender com a força a quem os combatia com força. Ela segurou isso por muito tempo. Quando o Nelson Mandela vem com os brancos, diz para o Winnie Mandela dar a mão nos brancos, Winnie Mandela diz, I don't give my hand for the enemy. Eu não dou minha mão para inimigo. Então, os brancos criaram uma política de separação na relação entre Mandela e Winnie Mandela. Para quê? Para depois darem a mulher do Samora Machel para o Nelson Mandela. E assim o Nelson Mandela começou com esse discurso, foi lhe colocar no poder, e ele não poderia se perpetuar no poder para dar uma falsa visibilidade nos negros, que é uma referência, porque já estava tudo programado, que poderia ficar lá no poder, depois seria tirado do poder de novo, para dar uma visão que ele é uma pessoa, sim senhora, porque é assim que a mídia branca poderia o escrever, já estava tudo traçado. Nelson Mandela se foi. A realidade dos pretos na África do Sul mudou. Existe essa integração? Não existe. São os escravos modernos, são os lava-pratos, são os ficam nas ruas, não tem nada. Porque o verdadeiro líder da África do Sul era o Steve Biko. Steve Biko é esse que ninguém fala sobre ele. Por quê? Porque ele tinha o discurso de se defender com a força a quem nos combate com a força. Defender-se com a força a quem nos combate com a força é não implorar direito ao Estado branco de ser discriminado. Entendem isso? Mahatma Gandhi, alguém também que estuda na Inglaterra, já foi forjado com a ideia de David, entrou na cabeça de Gandhi. Gandhi vai para a Índia para tentar impedir a revolução de Savarkar. Alguém já ouviu falar desse nome, Savarkar? Savarkar é o verdadeiro líder da Índia que liberta a Índia dos ingleses. Savarkar ficou 14 anos dentro de uma prisão. Quando sai, produz uma revolução contra os ingleses que controlavam a Índia. Mahatma Gandhi é inserido no meio como um líder espiritual, sem... É por isso que ele para não apresentar ofensiva, tipo, indefeso. Esse comportamento era para incorporar-se dentro da sociedade indiana, para que o indiano fosse totalmente indefeso. Savarkar era alguém que se defendia com força a quem nos combatia com a força. Entende? Ele foi que libertou a Índia. Só que a sociedade humana, ou a livraria, coloca Mahatma Gandhi como referência e nós, por inconsciência coletiva, aceitamos essas três referências. Por quê? Porque a televisão fala para nós. De quem é a televisão? De quem não te dá emprego, não te dá trabalho, não te dá uma boa educação. Porque as livrarias falam para nós. Então, nós precisamos acordar. Os líderes que fizeram alguma coisa por nós, entendem, que realmente libertaram, é que a sua luta de se defender com a força, a quem os combate com a força, é que produziu a libertação física de todos os povos, não são falados na sociedade. Nas universidades, inserido Nelson Mandela, Martin Luther King e Mahatma Gandhi. E alguns negros que também estão a serviço do homem branco, volto a dizer que o homem branco não consegue construir esse seu Estado racista sem a participação dos negros domésticos que vêm de suas universidades para fazerem teatro falando de quem? De Martin Luther King. Para continuar sempre essa integração, que na realidade a integração só tem no nome. Porque é subliminar. Existe uma segregação extensiva dentro dessa ideia. E os pretos que estão na irracionalidade coletiva, porque ignoram a busca do conhecimento, eles começam a proteger essa ideia. Começam a proteger essa ideia. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu
vos imploro, não tomem no que eu disse como verdade. Raciocinem palavra por palavra no que aqui eu disse. Por favor, raciocinem por cima do que eu estou dizendo. Descodifiquem o que eu estou dizendo. Não vai melhorar a nossa situação, porque o branco está no controle? Não. Porque o nosso não exercício do raciocínio nos tira do controle. Porque a nossa não busca do conhecimento nos tira do controle. Precisamos exercer isso aqui. Somente isso aqui. Porque eu volto a dizer, meus irmãos, o cérebro não vale para nada, nada mesmo. O cérebro não vale para nada senão para usar. Se você não usar, você será refém de quem usa o cérebro. Aí está o problema. Aí está a impossibilidade do nosso desenvolvimento. Nenhum ser deve implorar direito a outro ser. E nenhum ser deve dar direito a outro ser a ordem. Se você insiste, é porque Deus te concedeu esse direito. Tudo que um ser pode fazer é tentar tirar isso de você. Tentar tirar, mas não tira. Tentar, a única coisa que um ser pode fazer é tirar isso de você. Quando ele tira isso de você, te dá uma falsa percepção que você nasceu sem direito. E depois ele fica o centro das atenções, alguém que vem para te dar algo que Deus já concedeu. Prestem bem atenção, meu irmão. Prestem bem atenção. Nenhum ser deve implorar direito a outro ser. Quando assim ele faz, ele mesmo, não o opressor, entende? Não o opressor. Ele mesmo está implorando submeter-se a uma escravidão. A uma escravidão. Eu sei, existem vários líderes que falam, devemos lutar pelo nosso direito, implorar pelo nosso direito. Nós viemos fazendo isso desde que o mundo começou. Onde é que está? Os seus avós, meus avós, imploraram direito há milhares de anos. Onde é que está? Quando eles perceberam que eles tinham direito de legítima defesa e sobrevivência, que lhes foi concedido a partir do embrião, eles travaram essa injustiça física. Eles não permitiram essa injustiça física. Então, quando nós imploramos direito dentro de um Estado racista, estamos a implorar ser discriminado. Então, não devemos depois reclamar com essa discriminação. Muito obrigado. Mais uma vez, aqui é o vosso irmão, Moses Khalifa, o ativo membro do exercício do raciocínio. Fiquem bem. Se vocês quiserem que eu retrate sobre a origem do racismo, é só deixar lá embaixo. Não preciso de like. É só dizerem se quero que eu dou a descrição sobre a origem do racismo, por que ela existe, quem é o primeiro racista, o que é realmente racismo, e vocês vão ter uma outra compreensão totalmente diferente daquilo que vocês já absorveram, ou já ouviram, ou vocês reproduzem, ou vocês já leram nos livros. Muito obrigado. Fiquem com a justiça de Deus. Raciocínio, raciocínio, raciocínio. Paciência e persistência na paciência, no exercício do raciocínio. Muito obrigado, meus irmãos.